Olá, pessoal. Eu sou Isabela e está começando agora mais um Bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. O tema do episódio de hoje é adaptação escolar. Esse é um assunto que preocupa muito os pais, principalmente pais de crianças pequenas. Sabemos que esse é um período muito marcante na vida das crianças e dos adolescentes. Todo mundo tem alguma história para contar sobre o primeiro dia de aula, na escola. Então, para entender quais cuidados ter durante a adaptação escolar para que ela seja o mais natural possível, acompanhe esse bate-papo. Para falar sobre esse assunto, contamos com a participação da Luciana Arfelli e Valderez Vasques. Além de serem mamães, elas são pedagogas e poderão ajudar com dicas e orientações de qual que é a melhor estratégia para ser usada nesse momento com os seus filhos, né? Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia, Isa. Oi, Isa, obrigada pelo convite. Meninas, para começar, eu acho importante tentar entender por que esse é um assunto que preocupa tanto os pais, principalmente os de primeira viagem, né? Por que será que eles têm esse receio? Vocês acham que esse receio seria uma super proteção? Que eles têm medo de que seus filhos passem pelas mesmas experiências ruins que eles já tiveram no passado? Olha, Isa, assim, pais, eles querem os seus filhos num ambiente feliz e seguro. Isso é fato. E é por isso que eles visitam vários espaços antes de fazerem a opção definitiva. Então, pode ser superproteção? Pode. Tem medo de que passem por experiências ruins? Pode ser também. Mas, no geral, eu penso que é aquela dificuldade de que ele mesmo, né, o pai ou a mãe, tem em se separar do filho, sabe? Aquele momento de dar o tchau. Sim. Eu acho também que muitas vezes nós consideramos superproteção um instinto natural de todo pai, de toda mãe, né? De proteger e preservar o seu bem mais precioso, né? Que é o seu filho, sua filha. E eu vejo que é perfeitamente natural essa ansiedade, essa preocupação em proporcionar à criança um ambiente seguro, com cuidadores amorosos e que, claro, seja propício para o seu desenvolvimento cognitivo, físico e social, né? Que é o que todo mundo espera de uma escola. Então, eu acho válido esse zelo das famílias com a adaptação escolar, esse empenho todo em fazer com que dê certo e que seja uma experiência incrível para todo mundo. Exato. Sim. E por que o primeiro dia de aula marca tanto a vida das crianças? Quais experiências podem ser consideradas ruins para um primeiro dia de aula? Olha, eu não diria o primeiro dia de aula, Isa, eu diria os primeiros dias, né? E aí é só nos colocarmos no lugar da criança. Então, vamos lá, um espaço novo, enorme do ponto de vista da criança, né? Um pé direito gigante, aquela escola é enorme, pessoas que ela nunca viu, crianças com que ela nunca brincou, várias pessoas falando com ela, fazendo perguntas. Então, isso, para muitas crianças, é uma situação que gera um certo desconforto, de um perigo, né, que parece estar sendo colocado ali naquele momento. Verdade, né? Às vezes a gente se pergunta, nossa, mas por que a criança fica tão ansiosa no primeiro dia de aula? É só a escola, né? Sim. Não tem problema nenhum. Mas esse exercício de se colocar no lugar da criança, e principalmente daquelas crianças que nunca estiveram num espaço escolar, né? Que sempre estiveram em casa, sob os cuidados dos mesmos cuidadores, é fundamental se colocar nessa posição, né? Eu, Sim. criança, estou entrando num novo espaço. Eu não conheço aqueles adultos, nem aquelas crianças. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar ali, nem o que vai acontecer. Isso. Não sei para onde vão os meus pais enquanto eu estiver ali. Não sei porque eles estão me deixando ali, né? Então, não sei várias coisas. Eu não sei o que é esperado de mim, eu não sei como eu devo agir. Só de pensar dessa maneira, se colocando realmente no lugar da criança, a gente já vê como é natural mesmo essa ansiedade, né? E é claro que existem crianças que chegam na escola, já vem o parquinho, já vem outras crianças e saem correndo para brincar, se soltam, né? Às vezes nem olham para trás. Crianças mais extrovertidas, né? Crianças que para elas tudo bem, vão lá brincar, nem olham para trás. Às vezes fica a mãe, né, no portão com uma lágrima nos olhos, né? Sim. Mas a criança tudo bem. Agora o que a gente tem que ter em mente é que tanto essa reação da criança que se solta e vai logo brincar, quanto aquela criança que fica insegura, que chora, que tem mais dificuldade, são normais. Essa criança que chora, ela não tem um problema de adaptação, ela não tem nada de errado com ela. É uma reação perfeitamente natural também,
frente ao desconhecido, né? A uma falta de previsibilidade, a uma troca de rotina. E ela não tem essa noção exata de tempo, né? De quanto tempo ela vai ficar nesse espaço. Ela não tem esse conhecimento de espaço, então é muita informação que ela desconhece. É verdade. Então, as experiências, sejam elas positivas ou negativas, elas interferem de uma certa forma no desenvolvimento das crianças. Toda a experiência que a criança tem acaba sendo carregada aí pelo resto da vida dela, né? Exato, porque toda experiência, né, seja positiva ou não, ela pode sim afetar o desenvolvimento da criança. Um cérebro em formação e habilidades que ainda não são desenvolvidas, né, toda e qualquer experiência é de extrema importância na vida da criança. Sim, legal. E eu acredito que uma boa maneira de evitar que a criança passe por alguma experiência ruim é fazendo a adaptação escolar de uma maneira correta e, digamos, natural, né? Como que essa adaptação deve ser feita? Olha, Isa, deve ser feita da maneira mais tranquila possível. Né? A criança ela deve ser bem acolhida, mas também sem exageros, né? Porque isso também pode afastar. E geralmente há um profissional mais preparado para esse momento. Tudo acontecendo de um modo natural, sem forçar uma situação. Né? E também eu vejo que uma coisa muito importante é o que podemos chamar de uma pré-adaptação, né? Por parte aí da família. Então, a criança precisa ser preparada para esse momento, né? Nós, pais, precisamos conversar com a criança sobre esse momento, sobre o que vai acontecer. Não apenas no dia do início das aulas, naquela correria, naquele momento de ansiedade para todo mundo, mas começando vários dias antes. Preparar a criança, né? Ir avisando que, olha, na semana que vem, né? Por exemplo, nós iremos para a escola, você começará na escola. Mesmo que a criança ainda não tenha... Ela já vai ouvindo a palavra, né? Já vai se adaptando, inclusive, com a palavra. Com a palavra, escola, exatamente. Ir avisando que esse dia vai chegar, mesmo que a criança ainda não tenha noção de tempo, né? Mas você vai preparando. E detalhes de como isso vai acontecer. Então, por exemplo, dizer quem irá levá-la na escola, quem irá buscá-la, por exemplo. Então, é importante para que a criança saiba que ela vai para aquele espaço, mas alguém vai buscá-la depois, né? Perfeito. Explicar como será esse momento, o que tem na escola, qual é o nome do cuidador que vai estar lá, o nome da professora, enfim. Isso é uma lição de casa dos pais, né? E como a Val mesma já disse, os pais já tiveram tanto trabalho para escolher a escola, para escolher o lugar ideal para colocar seus filhos, seus bens mais preciosos. Então, não vejo que isso vai ser difícil, fazer essa ponte, né? Sincera e honesta entre a criança e a escola. E eu vejo também essa pré-adaptação como fundamental, porque vai dando tempo para a criança se preparar para o que vai acontecer, né? Sim, e acaba sendo uma pré-adaptação, inclusive, para a própria família. Para a própria família, falar sobre, né? Exato. E aí todos já vão aproveitando para vivenciar essas emoções. Sim. E vendo ali onde pega, o que incomoda, né? Muitas vezes não é só a criança, né, que acaba sofrendo, os pais também, né? Exatamente. Então, se os pais se colocam numa posição de conversando sobre isso, eles mesmos vão tendo tempo para trabalhar e elaborar essas emoções, né? Esses sentimentos. E aí essa conversa, ela vai se estendendo aí até a noite anterior, né? Antes de colocar a criança para dormir, lembrar o que vai acontecer no dia seguinte. É mais uma organização de sentimentos, de sensações, é uma organização né? interna, exatamente. Exato, muito E bom. colocar a criança em contato com alguns rituais que vão envolver esse momento. Por exemplo, já separar na noite anterior o uniforme. Pedir para a criança ajudar a fazer isso, né? Participar exatamente. desse momento, Os materiais né? que ela vai usar, né? Muito bom. Isso, exatamente. E conversar muito, né? Eu vejo que alguns pais acham que fazer tudo isso é fazer com que a criança sofra por antecipação. Então as pessoas pensam assim: ah, não, eu não vou falar, aí chega na hora eu levo a criança e ela sofre de uma vez só, né? Mas é bobagem. Não, tem gente até que engana a criança, fala: vamos dar um passeio, e aí deixa a criança na escola, né? A gente vê isso. Então, não, a gente acha que está fazendo um bem, mas não está ajudando, porque todos precisamos de tempo, né? Para se preparar para acomodar uma situação que é nova para os dois lados, né? Para a criança e para os pais. E quem que é o principal responsável, então, por essa adaptação escolar? São os pais ou são os educadores na escola? Olha, os dois, Isa, né? E cada um cumprindo o seu papel. Muitas vezes os pais têm essa peninha, né? Dó de deixar o filho na escola. Quando ele se mostra assim mais inseguro, né? Ou chora, então os pais querem levar a criança de volta para casa.
não quer deixar em sala de aula. Isso só vai dificultar ainda mais esse período de adaptação. E, claro, né, há exceções, mas, no geral, os pais devem deixar os seus filhos confiarem no trabalho da escola. Afinal, foi por isso que fizeram aquela escolha, que foram visitar os espaços, que fizeram a opção. Então, agora é o momento de confiar, né, de deixar a criança no espaço. Eu concordo com a Val. Eu acho que não existe assim um principal responsável pela adaptação. Eu acho que essa adaptação é papel aí de todos, né? Família, escola. E aí eu volto com a lição de casa das famílias, né? Ao escolher a escola, é importante perguntar como acontece esse acolhimento inicial. Sim, já conversa antes, já conhece quem são essas pessoas que vão receber o filho. Isso mesmo. Ele precisa entender como vai funcionar para ele se preparar também para esse momento, né? E é claro que os pais são humanos, né? Nós todos temos inseguranças, medos, não dá para tirar esse sentimento e colocar num lugarzinho separado. Não vou sentir isso, não né? tem como. Vai sentir, vai sentir. Mas eu penso também que é muito mais tranquilo você elaborar esses sentimentos tendo esclarecido todas as dúvidas de ordem prática, digamos assim, com a escola. Cumprindo essas etapas que são possíveis. Sim. Né? Você consegue separar um pouquinho o sentimento, Exato. cumpre com essas etapas, e aí esse momento exato dessa suposta separação aí, ela vai acontecer de uma maneira muito gostosa, muito tranquila, muito feliz para os dois lados. Né? Tem algum Exatamente. tempo de antecedência assim, que é indicado para os pais começarem a trabalhar isso com as crianças? Olha, a minha opinião é assim, os pais que costumam levar os filhos, por exemplo, para passear, crianças que frequentam ambientes compartilhados, essas crianças têm muito mais facilidade em adaptar-se ao ambiente escolar, né? Então, eu penso também que, desde muito cedo, se os pais costumam levar os filhos aos museus, por exemplo, exposições de arte, reuniões com amigos, que as crianças também tenham uma vida social ao lado dos seus pais, isso vai facilitar esse momento de integração. Quando chegar esse momento de, não, agora é escola. Então, a criança sempre tem um conhecimento prévio do que é um social, do que é compartilhar com outras pessoas, né? Isso vai ajudar um pouco. As crianças, elas estando mais acostumadas com ambientes e pessoas diferentes desde cedo, Sim. Então isso ajuda, né? Por isso que então seria importante o que a Lu estava comentando, conhecer as equipes da escola já desde cedo. Exato. Quem está na portaria, quem está na secretaria, quem são os coordenadores, os professores, né? Tudo isso é importante. Exatamente, Isa. E aí, do ponto de vista da escola, todas essas equipes que você falou, né? Portaria, recepção, os auxiliares, os professores, todo mundo ali que faz parte do time ali da escola, da equipe da escola, precisa estar organizado, estruturado e preparado para receber as crianças e as famílias nessas primeiras semanas aí de aula, né? É muito difícil lidar com adaptação quando há desorganização interna dentro da escola. Sim, então, o básico, né? Você precisa estar com isso muito bem estruturado. Exatamente. Então, organização, estrutura e rotina para que todos se adaptem da melhor forma possível. E até porque a criança ela é muito sensível, então ela vai perceber o caso de uma escola que esteja um pouco mais desorganizada, ou se o próprio adulto que vai receber também está nervoso, a criança percebe isso, ela é muito sensível, então ela vai se sentir insegura. Sim. São detalhes, né? Mas isso é importante para a criança. Ela vai encontrar uma pessoa que já sabe o nome dela, que vai que vai ajudar com a mochila, que vai conduzir para o lugar, então ela já vai ter uma segurança assim. Não é visível, mas ela vai sentir esse acolhimento. Sim, a criança faz várias leituras Sim, ali, né? Mesmo exato. aquelas que ainda não sabem em um falar. segundo. Num segundo. Segundo. Exatamente. E a gente está comentando desse pré, né? Do preparo que existe antes do primeiro dia de aula. Isso. Isso se perdura por mais algum tempo? Por exemplo, os pais eles devem se atentar com essa adaptação algumas semanas ou então até meses depois do primeiro dia de aula? É exatamente nessa ordem, Isa, porque a adaptação ela tanto pode acontecer rapidamente, né, mas há casos que podem realmente demorar um pouquinho mais. Assim como há crianças que, quando a Lu falou agora há pouco, chegam, cruzam o portão da escola e até esquecem de dar tchau para o pai e para a mãe, né, que está lá esperando aquele tchauzinho, e ela nem lembra de dar o tchau. Vai embora muito feliz.
E há aquela criança que fica um pouquinho mais sentida ali, com medo de soltar a mão da mãe, né? Por exemplo. Então, cada criança é uma criança e o olhar do adulto, ele precisa realmente ser individualizado. Cada criança vai ser sempre uma criança. E também, né, Val, tem aquela situação da criança que no primeiro dia de aula, por exemplo, como você falou, foi embora toda feliz, não deu nem tchau pra nem mãe, olhou pro para pai. trás. Só que no dia seguinte ela já se mostra um pouco mais insegura, um pouco mais chorosa. Então, não necessariamente é porque aconteceu algum problema com a adaptação, é normal isso, Rotina, né? Ela está estabelecendo uma rotina ainda. Com certeza. E aí o olhar dos pais para a criança, né? A conexão que os pais têm com aquela criança, o vínculo, acolher os sentimentos. Então, quando existe esse vínculo, você percebe, né? Você percebe quando aquela criança está em apuros ou quando ela está desconfortável. Você percebe também quando ela está muito feliz, né? E aí tudo é uma questão de tempo mesmo, de se acomodar. Sim. O tempo vai deixar com que essa criança se sinta mais confiante, mais segura, cada vez mais, cada vez mais. Sim, essa conexão entre pai e filho é realmente muito importante, né? E como que o pai ele poderia identificar se essa adaptação está sendo feita e foi feita de maneira correta, segura e responsável, né? Olha, geralmente o pai, ele percebe quando o filho chega bem, chega feliz, né? Mas nós sempre recomendamos que o pai, né? Eu falo pai, são os responsáveis, converse na escola, que procure o coordenador, que se certifique se está tudo caminhando bem, né? E por que nós recomendamos isso? É mais para criar um vínculo, família e escola, porque claro que se a escola percebe algo diferente, ela vai procurar os pais. É a escola que dá esse primeiro passo, né? Esse é o que nós esperamos sempre. Então, tem algum indício de que essa adaptação não foi feita de forma correta? Por exemplo, se por acaso os educadores foram, digamos, de uma certa forma negligentes até com o aluno, essa criança dá algum sinal disso dentro de casa que os pais eles possam estar atentos? Então, criança ela é muito sensível e ela é muito espontânea, né? Certamente ela dará sinais. Veja, mas não estamos, há exceções. Né? Então, no geral, a criança dá sinais. Então, o que nós reforçamos sempre é que cuide muito bem desses vínculos, escola e família. Porque quando você tem uma relação saudável, escola e família, essa criança ela dificilmente terá algum problema ou de adaptação ou durante o ano. Concordo, Val. E também acredito que cuidar muito bem dos vínculos também com a sua criança, né? A gente sabe que as famílias hoje são muito ocupadas, né? Aquela correria. Escasso, mas é preciso esse vínculo parar com a criança. E ouvir a criança. Parar e ouvir a criança. Para que você tenha condições de ler os sinais que essa criança dá. Senão ela vai te dar sinais e você não vai saber ler, né? E aí voltamos àquela questão da conexão e do respeito à criança. Ouvir a criança, se ela demonstra algum desconforto, se ela quer te dizer alguma coisa, escute, né? Pare para escutar. Por mais que você ache besteira ou que pense, nossa, existem tantos problemas tão mais sérios no mundo e você está falando que o amiguinho não quis brincar com você. Para ela, esse é um problema sério. Esse é o maior problema do mundo. Então, assim, não minimize o sentimento da criança. Não negligenciar, verdade. E aí a gente também precisa entender que o choro é uma forma de resposta à ansiedade, né? É uma forma de fazer com que os sistemas aí do corpo voltem ao seu equilíbrio. E hoje nós temos a neurociência para nos ajudar a entender que é uma resposta perfeitamente natural e fisiológica do corpo, né? De regulação do corpo. Sim. Então, ao invés de brigar, aquela coisa antiga da nossa época, engole o choro, isso. né? Para de chorar. Para de chorar. É não entender. precisa chorar. Quem sabe se precisa chorar ou não é a pessoa que está vivenciando aquilo, né? Exato. Então, acolher o choro, validar esse choro, se colocar na mesma situação. Olha, filho, eu sei como você se sente, eu já me senti assim também. E conta uma história sua, da sua infância. Porque é dessa forma que você vai criar o vínculo, né? Exatamente. E para o filho perceber que você também sente insegurança, você também sente medo, você já passou por situações parecidas com as que ele está passando, que ele não é um ET por estar vivenciando. E ele vai se sentir mais seguro, né? Porque vê ali quase um amigo, né? Na verdade. Exatamente. E aí também volta ao que a Val falou, né? Buscar o vínculo com a escola e buscar entender também se não há algo realmente errado, que também pode acontecer, né? Lógico. E esse processo, ele acontece da mesma forma quando a criança ela estuda numa escola
monolíngue e ela passa a estudar numa escola bilíngue ou que tem programas bilíngues. Esse processo é o mesmo ou para esse caso há a necessidade de um cuidado mais especial? Olha, o processo, Isa, ele é o mesmo, porque criança ela é a mesma em qualquer língua, né? Então, o que a escola tem que tomar cuidado é quando ela se diz, então, eu sou uma escola bilíngue e eu vou usar o idioma o tempo todo com a criança, se no caso estiver usando o inglês. Ele só precisa ter esse cuidado e ficar atento se naquele momento é realmente importante usar um idioma que a criança ainda não domina, se ela está numa situação até de sofrimento, né? Poderíamos usar essa palavra, de estresse. Né? Então, o que é o ideal é que ela seja muito bem acolhida. E isso vai acontecer na língua materna, né? Dependendo da ocasião. Então, o que nós queremos e recomendamos é use o bom senso. Sim. A criança está no estresse, em sofrimento, em processo de estresse, tem que acalmar. E o melhor momento para isso talvez seja usando então, a língua materna. Criança é criança e nós precisamos tratar a criança como ela é, como elas precisam ser tratadas, né? E o muito interessante é que os pais, eles muitas vezes não têm essa informação. Então, a Lu falou isso, precisa se informar, precisa conhecer, precisa estudar. A neurociência está aí, veio para ajudar a tirar um pouco aquele caráter do passado de não, mas eu aprendi, a minha mãe fazia assim comigo, isso 50 anos atrás. E hoje os estudos caminham para ajudar, não é? Então, é preciso se informar. As famílias precisam se informar, as escolas precisam fazer o seu papel também e a criança ganha com isso. E no caso de uma má adaptação, há maneiras de corrigir, de reverter esse processo? Como que isso poderia ser feito? Tudo é possível, né? Mas aí nós voltamos na questão de confiança. É preciso reconquistar a confiança da criança, cuidar desses vínculos afetivos, porque ela precisa se sentir segura e só assim ela vai querer permanecer naquele espaço, com aquelas pessoas, quando ela se sentir novamente segura e confiante. Aí ela vai se soltar novamente. Exato, exato. Eu não vejo assim como sendo uma má adaptação, né? Mas como um período de adaptação que era para ser relativamente curto e acaba se estendendo. Acaba se estendendo. Então é importante verificar o que pode estar atrasando essa adaptação, né? Para agir diretamente no problema. Isso vai desde ações e posturas da escola, né? Como vocês falaram, mas também vejo que a própria família pode repensar, sabe? Então, a criança está indo para a escola descansada? Ela teve uma boa noite de sono? Ela se alimentou bem? Exato. Ela tem tido tempo suficiente e de qualidade com o pai, com a mãe, enfim, com os cuidadores? E são detalhes importantes que parecem não ter relação direta com a adaptação escolar, mas que tem sim. E eu vejo que está tudo conectado. É verdade. E essa preocupação com a adaptação escolar, ela deve ser levada em conta só quando a criança é pequena ou isso também deve ser estendido até o período da adolescência? Então, porque nós estamos falando de crianças e crianças, Sim. né? Mas os adolescentes também passam por esses momentos de desconforto. Porque eles vão pensar, quem serão os novos amigos? Os meus antigos amigos estarão lá? E se não me aceitarem no grupo? Então, tem essas questões, sim, e bem fortes. E muitas vezes eu acredito que o adolescente não deixa, né, transparecer aquele sentimento que ele tem, a ansiedade, o medo. Muito dificilmente ele vai chegar e procurar um adulto e conversar sobre isso. Às vezes até com outro amigo, ele vai se fechar, ele vai guardar isso para ele. O adolescente muitas vezes se coloca numa concha, né? E para sair dali é complicado. Eu vejo que nessa quase fase... que uma proteção para ele. Sim, uma proteção, uma carapaça mesmo, né? E nessa fase da adolescência, as inseguranças são outras, né? E elas podem ser tão grandes quanto, até maiores do que das crianças pequenas. Porque as crianças, elas sabem que pelo menos ao menor sinal de perigo, tem a mãe e o pai que vão aparecer ali para salvar, né? Eles vêm ao resgate. E o adolescente já não vê assim, né? Ele se vê sozinho para resolver se sente muitas vezes mais ele tem isolado, vergonha, né, também. Ele tem vergonha, ele tem uma série de questões ali que ele não traz a família, os pais pro espaço escolar, né? Ele vai se isolar. Exato, então ele não vai compartilhar as angústias com a família, ele se isola. Então, voltando ao vínculo, né? Veja como é importante para criança e para adolescente. O olho no olho, ouvir o adolescente, aí de novo, validar
minimizar os sentimentos, não minimizar os medos. Sabe aquela adolescente que, eu não quero sair de casa porque o meu cabelo acordou de um jeito que eu não gostei. E você fala assim, nossa, que besteira, seu cabelo tá maravilhoso, vambora. Sabe? Não mudou a vida não dele, mudou a vida né? dele. Pra ele aquilo é um problema, né? Então ouvir, não minimizar os medos, não taxar de bobagem essas angústias. E claro, né, aí voltando o olhar para a escola, entender como a escola lida com determinadas questões, como por exemplo o bullying, que é uma coisa muito séria, e pai e mãe colocando, né, um adolescente numa nova escola precisa entender exatamente quais são as posturas dessa escola frente a problemas sérios como esse. E até porque os sinais dos adolescentes, que os adolescentes vão passar, eles são mais difíceis de você perceber, né? Então, com a criança você tem o choro, tem eu não quero brincar, eu não quero comer. Os sinais para o adolescente não ficam tão claros para as famílias, né? Porque o adolescente já tem aquela característica, ele já fica mais no quarto dele. Ele já é trancado naturalmente. Exatamente. É verdade, é mais difícil mesmo. E quais são os problemas mais comuns que a gente vê durante essa fase de adaptação escolar? Eu penso que, em primeiro lugar, é essa questão de você deixar esse adulto, né? Chegou à escola, vou deixar minha mãe, vou deixar o vovô, vou deixar a vovó. E depois, para a criança, é aceitar mesmo esse novo espaço, aceitar essas pessoas que são novas na minha vida. Muitas vezes a criança ela vive num apartamento onde ela é filho único, ela não brinca com as crianças e ela chega nesse espaço totalmente diferente da realidade dela. Então, eu acho que tem a ver com a percepção de segurança, né, dela em relação a esse espaço. Esse lugar é seguro? Essas pessoas são confiáveis? O que vai acontecer aqui? Minha mãe vai voltar para me buscar? Eu vejo que é normal a criança passar por essa ansiedade até se dar conta que uma nova rotina está sendo criada, de que novos eventos seguirão, uma certa previsibilidade vai voltar a acontecer e que vai ficar tudo bem, né? Então, eu não vejo muito como problemas, mas, como o nome próprio já diz, né? É uma adaptação. Sim. E é claro que para que isso não se torne de fato um problema, o pai, a mãe, enfim, o cuidador principal da criança deve cumprir as suas promessas e seus combinados. Então, se você promete para a criança que vai ficar esperando no corredor enquanto ela está na sala de aula, fique, né? Nada de sair escondido da criança, enganar a criança. Sim, isso é muito sério. Se você promete para a criança, por exemplo, que na hora da saída vai estar esperando na porta da escola, esteja. Então, assim... Isso reforça até o vínculo, né? A conexão que o pai vai criando com a criança. Sim, e a noção de segurança. Então, se eu sei que eu vou ficar nesse espaço, mas acabou a aula, vai abrir o portão e eu vou ver minha mãe e meu pai ali, eu já tenho certeza reforça que tá a confiança, né? Já confia. Agora, se falar pro filho, não, filho, eu vou estar te esperando e você não está... Você sabe que chegar muito atrasado, você que isso sabe assusta. Que tá no trânsito, que, enfim, se atrasou por N motivos, mas a criança não entende nada disso, né? Então, principalmente nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas, esteja preparado para gastar um tempo, digamos assim, revendo as suas rotinas, os seus horários, para passar essa sensação de segurança para a criança, para que ela se sinta bem segura naquele ambiente. E falando disso, Lu, eu lembro que, assim, o pai também, ao sair de casa, e mesmo que esteja atrasado, aquela correria, o apressar a criança, fazer com que ele se troque logo, coma rapidamente, porque eu estou atrasada. Sim. Isso passa uma ansiedade, passa uma angústia para a criança. Então, é importante que, por mais atrasada que você esteja, né, a mãe, mostre calma, aparente que está tudo bem, para a criança também ir construindo a segurança dela, Com né? certeza. Porque isso de, não, vamos logo, estamos atrasados, só vai piorar. Sim. E os educadores? Eles devem passar por algum treinamento ou algum curso para que eles saibam quais cuidados devem ter em cada situação? Sem dúvida, Isa. Hoje, assim, os educadores, eles procuram melhorar sua formação porque sabem da importância de entender, por exemplo, como funciona o cérebro da criança, o que é esperado de cada faixa etária, né, para que as atitudes da criança, por exemplo, não sejam confundidas com indisciplina. Então, eles hoje procuram mais estudar novas estratégias, entender sobre disciplina positiva, né? Enfim, os educadores eles reconhecem na ciência, e voltamos a falar nisso, e na neurociência, aliados que vão ajudar ainda mais a construir o seu dia a dia, a fazer o seu trabalho um trabalho melhor. Eu concordo com a Val. Eu vejo que as escolas já investem, né, nessa capacitação dos seus profissionais para esse momento tão importante para as crianças e para as famílias,
Mas eu vejo também a importância dos educadores buscarem se atualizar sempre. Sim, por conta né? própria também. Para todas as profissões, estar atualizado é fundamental. E para os docentes isso não seria diferente. Eu não posso, por exemplo, me conformar com o meu magistério lá atrás, ou com o meu curso de pedagogia em 1980. Pronto. Porque, Acabou. né? Acabou. Não, as mudanças acontecem, a sociedade muda, a Dia a ciência dia. evolui, exato, a psicologia, enfim, tudo evolui, né? Isso não é visível só na tecnologia, né? Não, em tudo, em todas Sim, as áreas. Até porque a exato. sociedade está em constante transformação. E com isso as pessoas também se transformam, né? Então é como você disse, que nós temos hoje a neurociência que nos aponta também muitos caminhos. Então, ao meu ver, né, parar de estudar e de se aprimorar não é uma opção para profissionais comprometidos com a Não, melhoria de suas práticas. Nunca, jamais. né? A gente sempre precisa estar em constante evolução, né? Verdade. Sim. E quais dicas vocês podem dar aos pais que estão vivendo essa situação? Bom, escolha a escola do seu filho com muito critério. Mais do que o nome, a fama da escola, né? Veja se é um local que pode ser considerado a extensão da casa de vocês, né? No Conheça sentido as propostas, sim, né? Sim, exatamente. No As sentido propostas de compartilhar os pedagógicas. valores e ter o mesmo pensamento da família, né? Que a proposta pedagógica reflita os valores das famílias. Exato. Para que você consiga estabelecer um vínculo de proximidade, que isso seja natural para você, não seja um grande esforço, eu tenho que me vincular com a escola. Não, se a escola realmente for considerada uma extensão da sua casa... Isso vai acontecer naturalmente. Exatamente, naturalmente. Então, quanto mais seguro você estiver com a escola que escolheu e com o processo de adaptação dessa escola, né, mais segurança você vai passar para a criança. E até porque, né, Lu, é um momento tão feliz na vida, né, da família, das crianças. Viver essa experiência única e que não vai voltar, porque o tempo não volta mesmo. Então, é preciso ver nesse momento algo muito prazeroso também. Os pais, os filhos e a própria escola. São momentos únicos e insubstituíveis. Então, fazer disso algo muito bacana, muito feliz. Muito interessante, meninas. Bom, então quem estiver passando por essa situação, né, de adaptação escolar, vale a pena seguir essas dicas e orientações para poder passar por esse período de uma maneira muito mais tranquila e saudável, né? Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. É sempre um prazer ter vocês aqui Isa. conosco. Obrigada, Lu. Isa, e até a próxima. Até a próxima. E vocês gostaram também? Acompanhem nossos próximos episódios do Bilíngue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!